Olá, aqui é a Ju e hoje eu vim falar sobre o incrível O Conto da Ilha Desconhecida do José Saramago. Esse conto, ele... Desculpa a imagem, tá, gente, hoje? É porque eu tô no meu quarto e aí não tem uma iluminação muito boa, aí eu peguei o abajur e, como vocês podem ver, abaixei ele aqui do lado, mas não vai ficar muito bom, mas me perdoem, porque hoje não tem como eu gravar com a iluminação melhor. É... Esse conto da Ilha Desconhecida, ele é muito pequenininho, tá? Ele tem uma fonte enorme. Tem páginas que não tem nada, porque tem antes tem umas imagens, né, no meio do livro, então é uma edição muito bacaninha. Eu comprei no sebo, então tem muito disponível por aí. Esse livro aqui, ele foi lido durante um percurso do nada ao lugar nenhum na esteira da academia, que é um lugar que eu, assim, pra mim é quase uma tortura, mas eu tenho que ir, né? Enfim, depois a gente fala sobre vida saudável, ou não. E ele realmente é lido muito rapidinho, assim, se você condensar, ele fica, sei lá, umas 20 páginas na diagramação que a gente está acostumado a ler nos livros. E foi muito interessante. É bom ler esse livro assim, meio que de uma tacada só, porque ele é uma parábola, né? Ele tem esse teor de parábola nele. E o José Saramago, eu já li algumas coisas que eu sou totalmente apaixonada, eu assim, sou suspeita em falar disso, né, dele, mas eu fiquei mais empolgada para lê-lo porque a Cláudia da Mulher que Ama Livros, que é um canal português, fez um vídeo sobre um projeto de ler Saramago, também esse mês, que ela faz um vídeo maravilhoso, que eu vou linkar aqui embaixo, que ela fala sobre Saramago para todos os gostos. Então, assim, se você gosta de viajar, leia tal livro. Se você gosta de questões religiosas, leia esse livro. Então, fica muito, muito bacana. É imperdível, assim. Se você quiser uma dica, se você nunca leu Saramago, tá tudo nesse vídeo. E ela também está fazendo outro projeto chamado #Ler os Nossos, para incentivar a leitura de autores portugueses. Eu super quis me meter no projeto, assim, e falei para ela, ai, Claudinha, que bom, eu queria ler, e aí de repente eu leio autores da língua portuguesa, já que eu não sou portuguesa, né? Aí ela falou assim, mas é para ler os autores portugueses, assim. Então, tipo, desculpa eu tentar desvirtuar o seu projeto, Claudinha, mas é que eu achei muito bacana. Então, o José Saramago, vou fazer uma pequena introdução, porque eu acho que a maioria das pessoas já conhece, né, a história dele, mas ele nasceu em 22 numa aldeia da província do Ribatejo, e é o Ribatejo, né, e realmente eu fico sempre nessa dúvida de como fala em português de Portugal, se é Ribatejo ou Ribatejo. Mas, e nessa aldeia onde os pais dele eram camponeses, os avós eram camponeses, mas eles vão muito cedo para Lisboa e ele passa a vida dele praticamente toda morando na cidade, apesar de muito visitar a sua terra natal. E ele começa a trabalhar como serralheiro mecânico e depois ele vai ter 1001 profissões, né, até ele chegar ao mercado editorial. E aí ele começa a trabalhar no mercado editorial, ele não termina, tá, o ensino médio por dificuldades financeiras. Então ele vai para essa mercado editorial e a partir de então começa a escrever, editar, traduzir, revisar e tudo. E aí ele escreve o primeiro livro em 47. E aí é muito interessante porque você vai ter um abismo, né, até ele voltar a reescrever em 66, e publicar em 66. E só em 76 que ele começa a viver da profissão de ser exclusivamente escritor, apesar de ainda escrever outras coisas também para revistas e jornais, mas a carreira de escritor se solidifica em 76. Ele casa com a Pilar Del Rio em 88. Não percam os documentários chamados José e Pilar. Quando eu tive na Fundação Saramago, que eu tive o prazer de visitar Lisboa por ter uma amiga lisboeta e ficar com ela lá, a Fundação Saramago é assim a coisa maravilhosa. Toda a obra dele, ela é que faz essa gerência da obra, ela tava lá na lojinha e eu fiquei assim, tipo, sabe, assim, aquela pessoa, tipo, que não é fã de ninguém famoso, de sei lá o quê, mas de escritor e de pessoas relacionadas às letras. Eu fico assim, totalmente sem palavras, né? Eu acho que eu nem quero encontrar escritores, porque eu não saberia o que dizer, assim, que obviamente Saramago não tem mais como encontrá-lo pessoalmente, né? Talvez em outra existência, mas ele morreu em 2010 e foi prêmio Nobel em 98. E foi, assim, muito bacana ter um autor de língua portuguesa
que tenha ganhado o Nobel. Apesar de que o Nobel, né, gera muitas discussões, a gente teve aí agora um episódio um pouco polêmico, né, do prêmio, né? Então tá bom, vamos voltar ao tema. O Saramago, ele casou com a Pilar e tem esse documentário José e Pilar que é imperdível. Então vamos falar, na verdade, sobre o conto da Ilha Desconhecida. Eu vou falar sobre todo o conto, vou fazer minhas impressões e minha análise sobre o conto. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre ele inteiramente. Então vai ter spoiler, tá, gente? Assim, vou avisar no vídeo, no título e aviso agora. Essa parábola é de um cara que vai ao rei para pedir um barco, né? Então ele chega na parte de pedidos ao rei, que o rei nunca aparece, na verdade ele vai para a parte de obséquios, que é onde na verdade as pessoas agradecem, né, a ele, não pedem, e esse cara fica assim, ele vê que ele não vai ser atendido e ele fica esperando, assim, ele fala, não, eu vou sair daqui até o rei me receber, e o rei o recebe, a moça da limpeza fica prestando atenção nessa conversa, a moça da limpeza do palácio, e ele pede um barco, e o cara, rindo meio, né, com algum certo escárnio, fala assim, mas vem cá, pra onde você pensa que você vai? Ele fala, eu vou pra uma ilha desconhecida. E aí ele diz assim, mas todas as ilhas já são conhecidas, e fica aquela discussão, e a empáfia, né, do pedinte do barco é tão assim surreal para o rei, que o rei se sente sem saída e dá o barco, cede, né, um barco para ele e para essa ilha desconhecida, que tem uma discussão entre, se ela é desconhecida, como é que você quer? O rei queria que a ilha fosse para ele, mas ele falou, não, se a ilha é desconhecida, como é que eu vou te dar essa ilha se a gente não sabe? É toda uma discussão bacana. E ele vai ter esse barco. O rei dá uma carta para ele, para um dos capitães lá do porto darem esse barco para ele. E aí a mulher, nesse momento, ela fica assim ela decide, ela fica totalmente fascinada por essa história e ela resolve seguir ele. E ela fala que ela vai limpar barcos, que ela não vai mais limpar palácio. Então ela sai, vai atrás e quando eles chegam no porto, ele nem quer olhar o barco, né? Então a mulher fala, eu vou ficar aqui com você, agora eu vou limpar o barco. E ele fala, então vai lá, limpa que eu vou achar a tripulação, né? Então ele vai tentar buscar a tripulação, volta cabisbaixo, não achou ninguém quer ir para uma ilha desconhecida, estão todas no mapa. Se eles têm uma vida boa, que eles já foram para essas ilhas e já descobriram e fazem comércio com essas ilhas conhecidas, por que eles iriam para uma ilha desconhecida que eles nem sabem o que vão encontrar? Então ninguém topa, né, fazer parte dessa tripulação. Só a mulher, e ela continua lá, e ela fica lavando o barco, e ele nem olhou, né, o barco. E aí, quando ele volta, ele fica muito sem esperança, e de repente ele pensa assim, eu vou devolver esse barco, já que eu não vou achar essa ilha mesmo. E eles jantam, ela tenta falar para ele, não, com o tempo a gente arruma, as pessoas vão aparecer e tudo mais. E aí eles vão dormir e ele tem muitos sonhos, e nesse sonho ele já está na embarcação com pessoas, né, com marinheiros, com a tripulação, e esses caras veem uma ilha, porque na verdade eles estão atrás da ilha desconhecida e não encontram, e esses caras veem uma ilha e falam, a gente está cansado, a gente não quer mais ficar aqui dentro procurando uma ilha que não existir ou não existe, então a gente quer parar naquela ilha ali, pronto, eu vou te matar se você não parar naquela ilha e me deixar ali. Então eles levam todos os animais, o barco está cheio de animais, de galinhas, de plantas, e todos os víveres são levados por esses dois e deixam ele sozinho. Ele percebe que essa mulher não tá com ele naquele momento, ele começa a procurá-la e aí ele começa a sentir um grande sentimento de perda em relação a ela, porque ele estava tão obcecado com a ilha desconhecida que ele não a viu, né? E na verdade ela faz falta para ele não deu valor para ela e ela sumiu. E aí ele fica sozinho no barco e aí quando ele tá mexendo naquelas plantas, ele acorda, tá do lado dela. E eles juntos, então, abraçados, sem saber exatamente como, eles põem o nome do barco, finalmente, que o barco não tinha nome, e partem, né? O barco se chama Ilha Desconhecida e eles partem os dois para a Ilha Desconhecida, em busca da Ilha Desconhecida. E essa parábola tem inúmeras interpretações, tá? A minha é só uma delas e, humildemente, eu vou dividi-la com vocês. A questão, primeiro,
o mito da Ilha Desconhecida é um mito muito presente na sociedade, principalmente, né, em relação a Portugal. Portugal tem essa questão relacionada às navegações e à conquista de territórios, e também a figura, né, o arquétipo do homem explorador é um arquétipo, é um aventureiro. Esse arquétipo é um arquétipo muito sedutor. Então esse cara também, ele tem essa vontade de conhecer o desconhecido, né? De encontrar esse desconhecido e esse desconhecido fazer algum sentido para ele. Então, na verdade, é uma busca pelo conhecimento, e na verdade essa busca pelo conhecimento passa pela descoberta de si próprio, né? E é como se nesse caminho de descoberta de si próprio também você passasse pelo outro, né? Então tem o outro na figura dessa mulher, e ele, na verdade, ele tem que reconhecer a ele mesmo através do outro, desse relacionamento com o outro que ele não estava esperando, né? Então, assim, a questão dessa relação vai falar muito sobre a descoberta de você mesmo através do outro, com o outro, e a descoberta do outro. Então tudo isso é um mundo desconhecido, sabe? E é muito interessante porque eles dois não têm nome, né? Nenhum dos dois tem nome. E isso daí é também essa busca, né? Essa busca pelo que a gente chama de eu, né? Também é uma ilha desconhecida. Então, a gente, para conhecer a nós mesmos, e é o que a psicanálise acaba entendendo como um inconsciente e abrindo alguns caminhos para que a gente resolva questões que são internas e que a gente não nos conhece em várias instâncias, há também alusões nesse barco aos porões, às portas, a parte um pouco selvagem desse barco, dessa presença de algumas partes sombrias nessa embarcação, que também seriam essas portas da percepção nossa sobre nós mesmos, que também a gente não quer abrir e que seria complicado abrir. Ou seja, se a gente se conhecesse total e profundamente, isso não necessariamente não só é muito difícil, como talvez não trouxesse tanta coisa boa, né? Assim, será que a gente pode conhecer a gente mesmo nessa profundidade, assim? Então, quer dizer, é muito interessante porque é esse caminho mesmo de autoconhecimento. É como se o homem fosse uma ilha e ele tivesse que sair dele, e aí tem o outro, que é a mulher, que tá ali como uma referência do que não é ele, na busca dele, né? E ao mesmo tempo ela vai ser uma ferramenta, quer dizer, um propulsor para que ele consiga se reconhecer e que no final eles busquem juntos a si mesmos, assim. Então eles se aceitam, eles se reconhecem, ele valoriza a presença dela finalmente, e eles partem juntos rumo ao desconhecido. E o Saramago fala uma frase interessante, ele fala assim: muito do que chamamos de eu é a terra desconhecida. Então é exatamente isso, assim. Esse conto, através de uma noção de parábola, ele fala sobre isso, assim, na minha opinião. Eu entendi dessa forma e eu espero que vocês leiam, porque é muito, muito bacana, tá? Vocês podem ler muito rapidinho, vale muito a pena e eu indico pra caramba. Saramago é genial, assim, mesmo com a sua principalmente com a sua falta de pontuação, pela sua falta de pontuação, ele mostra que se a sua cabeça tá ali dentro, não importa a roupagem daquilo, você vai entender, essa mensagem vai ser passada. E essa é a mágica do José Saramago. Vale muito a pena o Conto da Ilha Desconhecida. Espero que vocês gostem. Um beijo.